Por que os nomes dos jogadores de futebol lá da Sérvia e de alguns países daquela região geralmente termina com Vic, né? Se escreve V-I-C, mas se lê Vic. Por exemplo, Petkovic. Por que tem esse Vic no final? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Thiago Santos, lá de Rio Branco do Sul, Paraná. Vamos então descobrir, que é bem interessante isso aí. A terminação do sobrenome dos jogadores da Sérvia e de alguns outros países, como por exemplo Croácia, Bósnia e Herzegovina, geralmente alguns desses nomes de jogadores de futebol terminam com Vic. E isso é uma origem cultural e linguística. Na verdade, essa terminação ela é um sufixo patronímico. Adriano, o que é um sufixo patronímico? Sufixo patronímico significa que vem de uma linhagem ou uma descendência. Por exemplo, no caso, o Vic, que vem no final dos nomes, essa palavra Vic literalmente significa filho de. Ou seja, é uma tradição usar esse sufixo, pois ele remonta a um sistema de nomenclatura em que o filho é identificado como descendente de seu pai. Por exemplo, vamos dizer que o pai desse jogador de futebol se chama Petar. Então, nesse caso, o filho geralmente chama Pet, que é a abreviação de se Petar, Kovic. Ou seja, o Vic remete que ele é filho de Petar. Esse sufixo ele é mais caracterizado por línguas eslavas do sul, que fazem parte do grupo linguístico indo-europeu. Porém, esse tipo de nomenclatura, esse sufixo, não é utilizado somente por eles, mas, de uma forma geral, são os que mais usam. Então, usar esse sufixo remete à importância da família, ou seja, de deixar bem claro de quem que é filho aquele jogador. Isso ajuda a preservar a história familiar através de gerações, o que é algo muito tradicional e cultural para esses países. Por que nós ficamos com olheiras quando nós não dormimos tempo suficiente? Fica tudo preto embaixo dos olhos aqui. Por quê? Boa pergunta enviada pelo Pedro Souza. Vamos entender. A falta de sono leva a uma vasodilatação, principalmente nessa região aqui, ó. Ou seja, um aumento do diâmetro dos nossos vasos sanguíneos ao redor aqui dos nossos olhos. Essa vasodilatação acaba deixando então a região dos nossos olhos mais roxeada, ou seja, mais para um tom roxo escuro. Principalmente porque essa região aqui dos nossos olhos são bem finas e bem translúcida, ou seja, quase transparente. O que acaba então sendo mais visível esse roxidão. Quando você tem uma boa noite de sono, ou seja, um sono agradável, ele ajuda a promover uma melhor circulação sanguínea em seu corpo inteiro. Agora, quando você não descansa o suficiente, isso pode acabar prejudicando a circulação sanguínea no seu corpo, principalmente aqui na região dos olhos. Então, acaba acumulando sangue nessa região. E como é uma pele fina, acaba demonstrando isso claramente, deixando essa região mais escura. Outro ponto é que a falta de sono pode levar a uma retenção de líquidos, o que também acaba causando alguns inchaços, principalmente nessa região. Além disso, dormir mal pode deixar você estressado, o que pode aumentar o nível de cortisol no seu corpo. E o cortisol pode aumentar a retenção de líquidos, o que também pode causar inchaço nos seus olhos, além da vasodilatação e a má circulação de seu sangue. Tudo isso contribui para que você fique com olhos escuros, ou como nós conhecemos, olheiras. Agora tá explicado.